Olá, preparados para mais uma aula de gramática do idioma japonês? Muito bem, eu tenho feito alguns vídeos para vocês aqui falando sobre as partículas e a importância de você entender o uso delas, porque são elas as responsáveis pela estrutura gramatical do idioma japonês. É como se fossem aí os tijolinhos do nosso alicerce, para que a gente pudesse fazer o alicerce bem estruturado e poder montar aí um prédio, uma casa, enfim, gigantesca, né? Com vários andares do idioma e ele fique aí muito bem estruturado, na verdade. Isso é muito importante para você que está aprendendo a língua japonesa e também pelo fato de que é uma das partes mais difíceis de se aprender dentro do idioma, uma vez que elas representam toda a estrutura gramatical desta língua e nós não temos, na verdade, né, as nomenclaturas gramaticais dentro da língua japonesa, como preposição, né, que é zen, shi, por exemplo. Nós temos, por exemplo, artigo, que é kanshi, né, o artigo definido, ou fute kanshi, que são os artigos indefinidos. Mas esses vocabulários, essas definições gramaticais, nós utilizamos para explicar um outro idioma para o japonês, para que ele entenda, por exemplo, quando ele aprende o português ou aprende o inglês, para que ele entenda a função daquela parte, né, dentro da gramática. Tá legal? Mas em japonês nós falamos joshi para as partículas e elas exercem essas funções dentro do idioma como um todo, o que na verdade facilita muito para a gente aprender o idioma como um todo. Sendo assim, gente, vamos abrir a nossa mente, vamos deixar ela aberta aí para que vocês entendam o significado das partículas e o uso correto delas e assim poder entender a base gramatical do idioma japonês e facilitar aí a sua comunicação diária com o japonês e também, obviamente, se você não mora no Japão, os seus estudos em qualquer lugar que você esteja, tá legal? Hoje nós vamos falar sobre a partícula D, uma das funções da partícula D, tá legal? Porque elas são muitas. Então, olha aqui, nós temos bunpo, que é gramática, né? E joshi, que são as partículas. Então, nós vamos falar da partícula D. Essa será a nossa partícula de hoje. Espero que vocês gostem, tá? Nós vamos utilizar a partícula D para meios de transporte. Então, sempre que eu, por exemplo, me locomovo de carro, de trem, de bicicleta, de moto, por exemplo, eu vou utilizar a partícula D, tá? Por exemplo, deixa eu só colocar ela aqui de uma forma mais fácil para a gente utilizá-la dentro de uma estrutura. Então, tem a partícula D. Então, se eu falo, por exemplo, tá? Vamos lá. Bike. Bike é a moto, tá legal? Bike de ikimasu é eu vou de moto. Ikimasu. Então, bike de ikimasu, eu vou de moto, tá legal? Se eu quero falar então que eu vou de carro, né, ao mercado, por exemplo, eu vou de carro ao mercado. Então eu vou dizer o seguinte, que é kuruma de super e ikimasu. Gente, deu uma tremidinha aqui, tá? Aqui entraria a nossa partícula D. Então, kuruma de super e ikimasu. Eu já fiz outro vídeo para vocês falando sobre o uso da partícula E para indicar a direção para onde eu vou. Tá? Ela sempre vai indicar a direção para onde eu me locomovo. Mas enfim, assista aí os outros vídeos sobre as partículas que vocês vão entender. Hoje nós estamos falando da partícula D. Então, eu digo kuruma de super e ikimasu. Então, eu vou ao mercado de carro. Seria desta forma que nós utilizamos, tá? Por exemplo, deixa eu apagar aqui para a gente fazer uma outra frase. Se eu vou de trem, tá?
Então, eu tenho lá, densha de, ou seja, de trem. Gakoe ikimasu. Vou colocar em azul para vocês visualizarem melhor, tá? Densha de gakoe ikimasu. Então, eu vou à escola de trem. Seria esta a tradução para essa frase. Então, percebam que eu tenho a partícula de sempre que eu tenho um determinado veículo, tá? Que eu utilizo para me locomover. Taxi de eigakan e ikimasu, por exemplo. Eigakan é o cinema. Então, eu vou ao cinema de táxi. Jitensha de kaisha e ikimasu, por exemplo. O shigoto e ikimasu. Jitensha é bicicleta. Então, eu vou de bicicleta à empresa, que seria kaisha, ou ao shigoto, que seria o meu trabalho, tá? A diferença que você terá é quando você fala a pé. A pé não é um veículo, tá? Então, a palavra a pé é somente aruite e não tem nenhuma partícula. Aruite ikimasu, tá? Por exemplo, então, gakko e aruite ikimasu. E você pode inverter também. Aruite gakko e ikimasu. Que seria o mesmo que você falar assim, vou à escola a pé ou vou a pé à escola, tá? Assim como a gente pode inverter em português, em japonês também é possível. Que mais que eu poderia dar para vocês de explicação? Hikouki de avião, por exemplo. Hikouki de Brasil e kaerimasu. Então eu volto ao Brasil, kaeru é voltar ou regressar ao seu país de origem, né? E você vai de avião. Sendo assim, avião é o veículo que você utiliza para ir para regressar ao seu país, ao Brasil, no caso. Então, hikouki de Brasil é kaerimasu. E aí, você tem a partícula de também para utilizar com avião. Assim como fune. Fune é barco, né? Fune de Kankoku made ikimasu, por exemplo. Made seria até. Então, eu vou até a Coreia de navio. É possível, né? Então, eu vou até a Coreia de navio. Então, fune de Kankoku made ikimasu. E pronto, você tem aí também o uso do de para navio. Ou seja, não somente para veículos como carro, trem, enfim, como vocês viram até agora nos exemplos. Um barco também não deixa de ser o meio pelo qual você se locomove até um determinado lugar, tá? Espero que vocês tenham gostado muito desse assunto, dessa partícula de, né, utilizada para veículos que você tem aí esse movimento, né, que você se locomove com eles. E que vocês tenham gostado, tá? É muito interessante a gente pensar em português com a partícula de, porque em português nós falamos exatamente a mesma coisa. Olha, vou de carro, vou de navio, vou de avião, vou de bicicleta, não é verdade? Então você tem o mesmo de para você utilizar com veículos em japonês. Não tem muito segredo neste caso, né? Assim como quando você diz vou a pé, você não tem vou de a pé. Então também não falamos assim em japonês. É aruite ikimasu. Você não tem a partícula de. Se a gente raciocinar um pouquinho, nós vamos entender que é muito parecido. Na verdade, o uso. É óbvio que não tem a ver com o nosso dedo português, tá? Ele é uma partícula dentro da língua japonesa. Mas só para vocês associarem e conseguirem se lembrar disso. Mesmo porque a mesma partícula de será utilizada em outros momentos com outro significado dentro do idioma japonês. Esse é apenas um deles, que é para meios de transporte.
Espero que vocês tenham gostado desse assunto, espero que vocês tenham gostado dessa informação. E se gostaram, então compartilhem aí com seus amigos para que a gente possa disseminar as informações que eu tenho dividido com vocês aqui da língua japonesa e os conhecimentos que eu tenho compartilhado com vocês aqui no Fale Japonês. E a gente se vê no próximo vídeo. Já né?